Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 17 anos, eu sou aluna da FUNEC Oitis e eu estou na escola desde o primeiro ano, mas no momento atual eu estou cursando o terceiro ano. Nesse projeto eu tenho como orientadoras a professora Luciana de Química e professora e diretora Nilza Cardoso. O nosso projeto ele fala um pouco sobre a escolarização dos alunos com transtorno de espectro autista, especialmente na unidade Oitis. Bom, para facilitar a apresentação do nosso trabalho, temos aqui um sumário. O nosso trabalho, então, ele foi dividido em alguns tópicos, começando pela introdução, seguido dos objetivos, metodologia, o referencial teórico que auxiliou no nosso trabalho, o resultado que nós conseguimos, considerações finais, agradecimento seguido da referência bibliográfica. O transtorno de espectro autista, ou autismo como é conhecido, ele é caracterizado por um comportamento que é afastado do comportamento normal ou esperado de uma criança ou de um adolescente. Ele afeta os processos de comunicação e de interação social. Esses problemas de interação social, ele pode, em alguns casos, acabar evoluindo para um processo de isolamento contínuo da criança ou do adolescente. Existem vários estudos e vários autores que apontam que a inclusão desses estudantes em escolas convencionais podem acabar contribuindo para as melhorias no desenvolvimento do convívio social, inclusive acabar contribuindo para melhorias de desenvolvimento de aprendizagem desses alunos portadores de deficiência. A unidade Oitis, todos os anos, conta com alunos que são portadores do transtorno de espectro autista e até ano passado contava com 2 desses estudantes. Ano passado teve a formação de um e nesse ano contam com mais um no terceiro ano. Vale a pena ressaltar que quando a entrada de algum tipo de aluno que é portador de deficiência, seja ela o autismo ou outro tipo de deficiência, a escola ela requer uma metodologia diferenciada. Ela espera um dever maior dos profissionais que atuam dentro dela. O nosso trabalho ele pretende justamente analisar a importância do processo de escolarização do estudante com transtorno de espectro autista e como esse processo de inclusão é capaz de promover algumas melhorias significativas do desenvolvimento dos estudantes com os pais, professores e outros adultos que ocupam uma posição de autoridade maior a ele. O que é considerado como relacionamento vertical e também melhorias no desenvolvimento com os demais colegas de sala, o que é denominado relacionamento horizontal. O nosso trabalho ele é um estudo descritivo e apresenta uma abordagem qualitativa de forma predominante. Para a realização do nosso trabalho, contamos com a participação de alguns profissionais da escola de todos os setores: direção, coordenação pedagógica, secretaria, professores e alguns estagiários. Foram avaliados dados anteriores à entrada desses alunos da FUNEC Oitis e os dados posteriores à entrada do estudante na escola. O objetivo geral do nosso trabalho é analisar o processo de escolarização dos estudantes autistas e como esse processo de escolarização pode melhorar o desenvolvimento vertical e o desenvolvimento horizontal do estudante. Com relação aos objetivos específicos, o trabalho pretende investigar os desafios e as possibilidades dos processos educativos de inclusão dentro da unidade Oitis. Um outro objetivo específico do trabalho foi de verificar como as alternativas desenvolvidas dentro da unidade Oitis contribuíram para o processo de escolarização dos estudantes autistas. A metodologia utilizada para a realização do nosso trabalho começa com uma revisão bibliográfica sobre os transtornos de espectro autista e da legislação de regulamento dos processos educativos de inclusão. O nosso trabalho é uma pesquisa de cunho teórico e que envolve os processos educativos de inclusão dos alunos autistas dentro da unidade Oitis. Os dados foram coletados a partir de análise de documentos de profissionais que acompanharam esses estudantes ao longo dos anos anterior à entrada da FUNEC e alguns relatórios médicos de pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, entre outros. Também foram analisados dados de alguns estagiários que esteve presente em algumas disciplinas juntamente com os estudantes autistas ao longo desses anos de permanência na FUNEC Oitis. O nosso trabalho ele foi dividido em 4 tópicos.
E o primeiro tópico, ele envolve uma revisão bibliográfica do tema a partir de artigos científicos que foram publicados entre os anos de 2009 e os anos de 2018. Esse período de revisão bibliográfica, ele contribuiu muito para algumas modificações e estratégias de acompanhamento dos estudantes que foram propostas, principalmente no que diz respeito às atividades propostas para cada um dos estudantes. O segundo tópico, ele tem relação com os documentos que continham os registros acadêmicos prévios dos estudantes nos anos anteriores à entrada na FUNEC e os laudos dos profissionais que acompanharam os estudantes. Os dados coletados contribuíram muito para compreender a evolução dos estudantes dentro do ambiente escolar e fora dele. O terceiro tópico do nosso estudo foi também mais complexo, porque ele envolveu uma análise de dados e descrição de processos evolutivos dos estudantes dentro do ambiente escolar ao longo do período em que estiveram na FUNEC Oitis. No quarto e último tópico, foram levantados todos os desafios enfrentados dentro da unidade para que o processo educativo de inclusão dos estudantes fosse efetivamente garantido. Nesse momento, as sugestões apresentadas nos relatórios profissionais de diferentes especialidades que acompanharam os estudantes foram fundamentais por dois motivos. O primeiro motivo foi que algumas sugestões estavam em acordo com o trabalho desenvolvido dentro da unidade, e o segundo foi porque, apesar de algumas das sugestões apresentadas não poderem ser realizadas, elas resultaram em reuniões dentro do grupo e adaptações foram propostas para tentar atender o que estava sendo sugerido. Podemos citar como exemplo uma sugestão para que os alunos ficassem em uma turma reduzida, porque os estudantes sempre estiveram em turmas que continham em torno de 30 estudantes, e devido a uma série de questões, não havia possibilidade de divisão das turmas. Então, ficou decidido que em alguns momentos as estagiárias teriam que ir para uma sala onde ficassem ela e o portador, onde ali seria ensinada as atividades com mais atenção. No Brasil, os decretos 186 de 2008 e 6949 de 2009 determinam que os estados são responsáveis por desenvolver medidas que possibilitem que as pessoas portadoras de deficiência vivam com autonomia e com igualdade de oportunidade em todos os aspectos de vida. O autismo, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento que é caracterizado por um desenvolvimento deficitário e persistente na linguagem que afeta os processos comunicativos e acabam interferindo na interação social. Os primeiros sinais do autismo podem ser identificados aos 3 anos de idade e que muitas vezes estão relacionados à dificuldade de comunicação e de interação da criança com os pais ou com outras pessoas. A população brasileira, ela apresenta uma parcela significativa de indivíduos que são acometidos por algum tipo de deficiência. Essas deficiências acabam tendo limitações que são impostas e acabam por dificultar ou impossibilitar a promoção da cidadania e inclusão social. Os movimentos em favor de uma sociedade inclusiva surgem em meados do século XX e, juntamente com eles, os movimentos sociais que buscam garantir os direitos das pessoas com deficiência. Juntamente com esses movimentos, começa a surgir crítica aos modelos padronizados de ensinos que não atendem às necessidades individuais de cada estudante, em especial aqueles que são portadores de alguma necessidade. As discussões sobre educação inclusiva surgem justamente com o objetivo de resignificar os modelos educacionais e contribuir para a criação de modelos educacionais inclusivos, principalmente como forma de garantir os direitos das pessoas com deficiência. Existe um consenso entre os pesquisadores de que o desenvolvimento da criança e do adolescente depende de um processo de socialização, e justamente por isso diversos profissionais defendem que os estudantes autistas devem ser incluídos em escolas convencionais. Esse processo de inclusão, de acordo com diversos pesquisadores, pode, ao longo de um determinado tempo, contribuir para o desenvolvimento de aprendizagem e de melhorias do convívio social. Com relação ao desenvolvimento da criança, percebemos que a criança deve apresentar 2 tipos de relacionamento. O relacionamento vertical, que é aquele que a criança tem que ter com pessoas com maior autonomia, seja eles de pais, professores, entre outros, ou aquele relacionamento que seja horizontal, que é aquele relacionamento que a criança tem com outra pessoa da mesma faixa etária que ela. Os 2 tipos de relacionamento, apesar de distintos, são igualmente importantes para o desenvolvimento da criança e do adolescente.
Para facilitar a compreensão sobre os dois tipos de relacionamento, trouxemos aqui um diagrama que mostra a principal característica de cada um deles. O relacionamento vertical, ele é responsável por desenvolver as habilidades sociais fundamentais e tem como função proporcionar a sensação de segurança e de proteção da criança. Já o relacionamento horizontal, ele tem a função de proporcionar uma vivência de experiência de cooperação, de competição e intimidade por ser desenvolvida entre iguais. Considerando os dois tipos de relacionamento, destaca-se a importância do relacionamento horizontal, porque ele é justamente relacionado à troca de ideias, ao compartilhamento de informações, negociações e resoluções de conflito. Ou seja, o relacionamento horizontal ele está relacionado com a qualidade de convivência entre os iguais. A qualidade desse relacionamento e das vivências experimentadas a partir dele pode afetar de forma positiva ou negativa a vida da criança e do adolescente, podendo então levar ao desenvolvimento de problemas de interação social e obtenção de menos ganhos educacionais. Quando o relacionamento horizontal não é bem desenvolvido e a criança ou adolescente começa a passar por problemas de rejeição dos seus colegas, existe uma maior probabilidade de que problemas emocionais começam a ser desenvolvidos e os processos de aprendizagem começam então a ser comprometidos, resultando, por exemplo, em alguns casos, no compartilhamento antissocial e no abandono escolar. Vou começar agora falando um pouco sobre os resultados, mas antes uma breve explicação, porque tivemos que mudar um pouco do foco do nosso trabalho por falta de alguns documentos que a gente teria que ter desses alunos e as famílias não disponibilizaram para a gente. Teria então que ter um termo de autorização assinado pelos familiares, mas não tivemos nenhum sucesso quanto a isso. Os nomes dos alunos não poderão ser citados, não poderão ser colocadas imagens e nem vídeos referentes aos ambos estudantes. O nosso trabalho, inicialmente, ele pretendia investigar o histórico acadêmico e acompanhar o desenvolvimento de apenas um dos estudantes autistas da unidade oitista. Como o estudo envolvia a análise de muitos documentos e relatórios dos estudantes, entendemos que seria mais apropriado concentrar nossos estudos em apenas um dos estudantes, ao invés de acompanhar o desenvolvimento dos dois. A escolha do estudante foi resultado da avaliação da documentação disponível e também dos relatórios das estagiárias que acompanharam os estudantes. Para isso, foi realizada uma reunião que contou com a participação da direção, da coordenação pedagógica e com a equipe responsável pela realização do projeto. A partir dessa reunião, ficou decidido que o estudo deveria ser realizado com o estudante que cursou integralmente o ensino médio na unidade oitis e apresentou ao longo dos anos uma evolução muito considerável dentro da unidade, quando comparado ao histórico escolar relativo ao período anterior à entrada da FUNEC. Quando o estudante entrou na unidade oitis, ele não apresentava um bom relacionamento com os profissionais da escola. Era muito tímido, quase não falava e evitava o contato visual com os professores e até mesmo com os outros estudantes. Porém, a evolução do estudante ao longo dos anos de permanência na unidade foi muito grande, e a comprovação desse desenvolvimento veio com a divulgação do resultado no Enem 2019, que possibilitou a aprovação do estudante no curso de Letras na UFMG. O resultado alcançado pelo estudante nos motivou, inclusive, a estender o estudo para as outras unidades da FUNEC que também tivessem estudantes autistas. Para a realização do nosso trabalho, a equipe entrou em contato diversas vezes com a família do estudante para conseguir autorização para o desenvolvimento do trabalho. Como a família do estudante não assinou o documento, não tivemos então a autorização para utilizar fotos, vídeos e outros dados do estudante no nosso trabalho. O projeto ele precisou passar por uma reformulação, porque, como eu disse antes, não obtivemos a assinatura dos responsáveis do termo de autorização de imagem. Então, a identificação dos alunos vai ser feita por meio das iniciais dos nomes. O método, nós utilizamos então algumas informações coletadas por professores, pedagogos e alguns estagiários e até mesmo daqueles profissionais que acompanharam os meninos ao longo dos anos. Os relatórios vão estar disponíveis na unidade oitis
para a consulta da direção, coordenação pedagógica e professores para que o trabalho seja adequado às necessidades dos mesmos. Anualmente, a unidade autista ela recebe estudantes que são portadores do transtorno de espectro autista e até ano passado contava com 2 desses estudantes. Ano passado teve a formação de um e nesse ano temos então um aluno que está cursando o 3º ano do ensino médio. O procedimento era padrão. Quando o estudante chegava à unidade autista, era feita uma reunião com a direção, a coordenação pedagógica e os professores para fazer uma avaliação dos laudos e os documentos desses estudantes. A partir dessa análise desses documentos e também dos relatos dos pais, eram traçados o que deveria ser o procedimento adotado para garantir a inclusão desses alunos e o que poderia possibilitar o seu desenvolvimento. Os estudantes eram inseridos nas turmas e, quando necessário, era solicitado a administração estagiária para realizar um acompanhamento desses estudantes. Os estudantes, eles se ausentavam das salas em alguns momentos, em específico os momentos que tinham que ser feitas as avaliações, no qual era necessário as estagiárias auxiliarem eles nessas provas. Então, a observação do desenvolvimento desses estudantes era feita diariamente com a participação de todos os profissionais da escola. A unidade Oitis, ela realizava diversos projetos ao longo do ano letivo e, independente de qual era esse evento, era indispensável a participação de todos os alunos. O resultado do trabalho realizado pela equipe da FUNEC Oitis observaram então o desenvolvimento vertical e o desenvolvimento horizontal teve uma grande melhora considerável em relação ao período da entrada na FUNEC Oitis. Com base então na revisão bibliográfica e em alguns estudos, verificamos então que o procedimento adotado dentro da unidade Oitis estão em concordância com os diversos estudos relacionados à inclusão desses estudantes. Os artigos também serviram como base para adequação e algumas mudanças que deveriam ser feitas. Vimos então que a importância fundamental de contar com os estagiários e também com as avaliações médicas e psicopedagógicas que acabaram norteando o nosso trabalho e possibilitando a adequação de muitas atividades dentro da unidade. O retorno dos familiares e alguns resultados alcançados por nós estudantes demonstraram então que os processos adotados pela unidade conseguiram então alcançar os objetivos propostos. Bom, o transtorno do espectro autista, como eu disse no início da apresentação, ou simplesmente autismo, como é conhecido, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento que é caracterizado por um desenvolvimento deficitário persistente na linguagem receptiva e expressiva nos processos comunicativos de interação social, que pode evoluir por um processo de isolamento contínuo da criança. Os primeiros sinais do TEA são identificados quando a criança está com mais ou menos 3 anos de idade e são caracterizados muitas vezes pela a dificuldade de comunicação com as demais pessoas. Podemos então, com os estudos, observar que nos dados do censo de 2000 revelaram que 14,5% da população brasileira ela é acometida por algum tipo de deficiência, seja ela o autismo ou uma doença auditiva, motora, intelectual, visual e entre outras. Que os estados e municípios, com base na política nacional de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, devem organizar ações no sentido de promover algumas transformações nos sistemas para que possam torná-los inclusivos. A inclusão das crianças portadoras de transtorno de espectro autista nas unidades escolares pode oportunizar a longo prazo um desenvolvimento do convívio social e também no desenvolvimento de aprendizagem da criança e do adolescente. A escola, com isso, ela desempenha um papel fundamental, visto que no consenso de que o sucesso da constituição psíquica do indivíduo depende primordialmente do processo de socialização. E sabe-se também que existem diversas políticas de inclusão educacional
mas a precariedade de informações desses profissionais de educação acabam dificultando o processo de inclusão desses indivíduos. Venho aqui então finalizar esse trabalho fazendo alguns agradecimentos. Começo então agradecendo ao programa PIBIC Júnior pela oportunidade da realização desse trabalho que teve grande importância para mim. Agradecer então à Fundação de Ensino de Contagem, a FUNEC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, que é a FAPEMIG, a Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa, Fundep, e pela confiança que todos depositaram em nós para fazer este trabalho. Venho também agradecer a direção, que é pela professora Nilza Cardoso, a coordenação pedagoga Débora, da Unidade Oitis, e a Escola Municipal Albertina Alves Nascimento pelo ambiente que nos proporcionou. Agradeço também a professora e orientadora, professora Luciana, e coordenadora, professora Nilza, pelo apoio e incentivo durante todo o nosso trabalho. Agradeço aqui ao coordenador de projetos e bolsas, Departamento Educacional e Diretoria de Educação de Pesquisa e Extensão, professor Rodrigo Lobo Leite, por toda a ajuda e apoio ao longo do ano do nosso trabalho. Deixa eu seguir então o próximo slide sobre todas as nossas referências bibliográficas de onde nós tiramos todos os nossos estudos, nosso projeto.